Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Você sabe calcular a derivada de uma função num ponto usando a definição de derivada? Nessa aula, nós vamos fazer justamente esse cálculo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Ó, você viu, né, comigo na primeira parte dessa aula que a derivada de uma função no ponto é justamente a taxa de variação instantânea dessa função no ponto. E nós vimos nas aulas anteriores com taxa de variação instantânea que quando nós trabalhávamos aquele limite que aparece, nós fizemos o cálculo do limite usando uma tabela, calculando os limites laterais, fazendo uma estimativa. Você fala, Giacomo, então aqui eu vou fazer aquela mesma estimativa? Não necessariamente. Na verdade, a gente não vai fazer daquele jeito. A gente vai algebricamente, de maneira mais direta e vai sair mais fácil do que montar a tabela. Beleza? Então vem comigo. Ó, o exercício exemplo é o seguinte: qual a derivada de f de x igual a 10x mais 20 em x igual a 5, no ponto x igual a 5? Nós sabemos que a definição de derivada num ponto é assim, ó, f' de a igual a limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando esse h tende a zero. Então, quando nós perguntamos qual é a derivada dessa função no ponto 5, para simbolizar, fica assim, ó, f', a derivada a gente escreve assim, né, ó, f' no ponto A, e quem é o ponto A? Isso mesmo, é o 5. Aqui nesse caso é 5. Derivada no ponto 5 vai ser igual. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Limite, quando h tende a zero, da função onde eu vou colocar no lugar a mais h, vai ficar assim, ó. F, no nosso exemplo aqui, 5 mais h. 5 mais h. Menos f no ponto A, função calculada no ponto A. Então, aqui no nosso exemplo, é f calculada no ponto 5, beleza? Você está comigo? Vem comigo aqui, ó. Você fala, Giacomo, agora nós vamos calcular esse limite, né? Vamos fazer o h e diminuindo? Não, vamos fazer algebricamente. Vem comigo, vamos praticar aqui, ó. Nós teremos f de linha, f' na verdade, né? F' de 5, derivada calculada no ponto 5, como sendo limite, quando h tende a zero, dessa expressão aqui. E como é que eu faço essa expressão? Bom, lá na playlist de fundamentos, nós temos aquela ideia de função composta. Como eu trabalho com função composta, como é que eu faço com função? Então, se você ainda não tem segurança nisso, vai lá, estuda a função composta, veja as aulas que eu fiz lá para você se fortalecer nisso, e daí a gente faz com mais segurança aqui. Mas por enquanto, me acompanha aqui, eu vou te ajudar. Ó, f de 5 mais h é a função aplicada no 5 mais h. Ou seja, se a função é f de x igual a 10x mais 20, no lugar do x, eu vou colocar 5 mais h. Então aqui vai ficar assim, ó, 10 que multiplica no lugar do x 5 mais h. Então nós escrevemos 10 que multiplica 5 mais h. E a função continua, ó, 10x mais 20. Aqui, mais 20. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, pela definição, menos f de a. F calculada justamente aonde? No 5. Opa, deixa eu apagar aqui. A gente já escreveu aqui, ó, f de 5 aqui em cima. Então, me ajuda aqui, ó. Já temos f de 5. E como fica a função calculada no 5? Vai ser o quê? O 5 aqui no lugar do x. 10 vezes 5 mais 20. Então vai ficar menos. Tome o cuidado de colocar entre parênteses, para não errar nenhum sinalzinho aqui. Vai ficar 10 vezes
5, que agora o x vale 5 aqui, né? Ó, o x vale 5, mais 20, tudo isso dividido por h. Você fala, Giacomo, lá pelo que eu vi em limites, é só fazer o h igual a zero, né? Eu coloco o h igual a zero. Você nota que eu não posso colocar o h igual a zero aqui, senão eu teria uma divisão por zero, e divisão por zero não existe. Então a gente vai trabalhar e ver o que acontece e vamos tentar eliminar esse h aqui de baixo. Vem comigo. Então aqui vai ficar f', agora eu vou escrever direto aqui, ó, de 5. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero. E vamos fazer essa conta, ó. O 10, ele entra distribuindo aqui, ok? Então vai ficar 10 vezes 5, me ajuda aqui, ó, 50, beleza? Mais 10 vezes h, isso mesmo, 10h, mais 20. E agora, esse sinal de menos, ele entra distribuindo aqui, ok? Então aqui vai ficar como? Menos 10 vezes 5, perfeito, isso mesmo, 50. E esse menos muda esse sinal, vai ficar menos 20, beleza? E aqui embaixo, ó, h. Agora, aqui vai acontecer uma coisa bem legal, muito boa, e que é o que a gente precisa que ocorra mesmo, que é o seguinte: nós, nessa conta aqui, nós teremos o cancelamento, olha só, desse 50 com esse menos 50, e temos o cancelamento também desse mais 20 com esse menos 20. Então você pode fazer o que você mais gosta de fazer na matemática, admito que eu também gosto, ó, cancelamos, cortamos, e sobrou isso, ó, 10h sobre h. Então eu tenho aqui f' de 5, derivada calculada no ponto 5, igual ao limite, quando h tende a zero, de 10h sobre h. Sobrou ali, ó, 10h sobre h. E nesse ponto você fala, Giacomo, posso cortar esse h? Deve. Então é o momento onde a gente cancela esse h com esse, e o h que estava embaixo no denominador, onde você não podia fazer o h tender a zero, colocar o zero no lugar do h, ele some. Então chegamos aqui, ó, f' de 5 é igual ao limite, quando h tende a zero, do número 10. E isso é o limite de uma função constante. E lá na playlist de limites, né, naquelas primeiras aulas trabalhando com os limites iniciais lá, nós temos que o limite de uma constante é a própria constante, independente de onde, para onde tenda esse h. Ele pode ir para 0, para 1000, para onde quer que vá. Limite de 10, independente de onde vai o h, se é apenas uma constante, vai dar o próprio 10. Você fala, Giacomo, é só isso? É só. Você viu que tem alguns passos, você tem que treinar isso, né? Depois você pega o material, vai no site, vai ter material listas para você trabalhar e treinar essa conta, esse tipo de limite, e nós obtivemos essa derivada, ou seja, a taxa de variação instantânea dessa função no ponto 5, essa taxa é 10. Gostou? Fechou? Agora, na próxima aula, logo agora, você vai ter uma aplicação dessa derivada no ponto com uma função especial, uma função que você já conhece. Então, te espero na próxima aula. E aí, essa aula ajudou você? Então, compartilha com os amigos. No site tem bastante material extra para você. Um grande e forte abraço e até a próxima!